paz do Senhor, meus amados irmãos. Que bom poder estar cooperando com vocês através desse vídeo para conversar a respeito do último assunto da revista bíblica que nós estamos recordando, cujo assunto é crescimento e serviço do cristão, ou maturidade e mordomia. E eu estou aqui glorificando a Deus pela vida do nosso irmão Messias, que é o superintendente geral da escola bíblica aqui em Eldorado, e também pela cooperação do nosso irmão Iramar, que tem cooperado com o irmão Messias, dando estas aulas e fazendo esta revisão dessa lição. Eu quero convidar você a fazer uma oração, se você puder aí junto comigo agora, e eu tenho certeza que mais uma vez nós teremos aí um ensinamento, uma instrução ou uma recordação daquilo que você já ouviu na escola bíblica dominical. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela oportunidade de poder estar cooperando, Pai, para a instrução, para o entendimento, Senhor, dos teus filhos e filhas com relação à tua palavra. Esteja comigo, esteja conosco neste momento, abrindo, ó Deus, os nossos olhos e entendimento para que possamos assim, com clareza, poder expressar a tua palavra. Senhor, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui a leitura do título da última lição, que é a lição de número 13, cujo título é O Serviço Integral do Cristão. A base bíblica, a leitura está em Mateus capítulo 5, versículos de número 14 ao 16, que diz-nos a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A verdade prática é a mordomia da família é construída na igreja para um serviço integral na sociedade. E o texto áureo está em Mateus capítulo 5 e o versículo de número 16, que é a leitura bíblica que nós fizemos, o último versículo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Queridos, esta lição tem uma importância enorme para as nossas vidas. Se nós observarmos todo o contexto do título desta revista, que trata de maturidade e mordomia cristã, nós iremos perceber que maturidade é o crescimento, é o desenvolvimento pessoal de cada um. E diante disso nós tivemos aí, nesse inteirinho de 13 lições, uma lição que nos ensinou especificamente sobre quem é o modelo para o nosso crescimento, que é Jesus. Jesus é o modelo. Visto que no desenvolvimento de todo ser humano é necessário se obter a maturidade. A maturidade, ela se estende em todas as áreas, em todas as facetas da nossa vida. Desde o crescimento físico, que é o crescimento do desenvolvimento normal de um bebê para um homem adulto, para um homem velho, o desenvolvimento natural, até o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento espiritual. Então nós estamos aqui estudando sobre todas as facetas desse desenvolvimento, desse crescimento. É necessário crescer fisicamente, é uma coisa que vem naturalmente. Este crescimento é um crescimento chamado de crescimento natural. Existe também o crescimento que é o causado,
Este crescimento causado é aquele que você provoca, que eu provoco. Então a Bíblia Sagrada está nos ensinando a respeito deste crescimento. A maturidade é o desenvolvimento causado, a maturidade espiritual, aonde eu posso causar este crescimento através da busca pelo conhecimento. Então você pode buscar, você tem a capacidade de ir de encontro ao conhecimento. E aonde é que você vai adquirir esse conhecimento? Através do exemplo. Quem é o exemplo? Cristo. E aonde nós buscamos registros sobre Cristo? Na Bíblia Sagrada. Então você pode provocar este amadurecimento. O amadurecimento é importante, importantíssimo para todos nós. E assim, depois de adquirirmos a maturidade, o desenvolvimento psicológico, desenvolvimento físico, pois Jesus crescia, como o evangelista Lucas declara, ele crescia em graça e ele crescia fisicamente. Então, depois de nós desenvolvermos fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, tornando-nos maduros, esse amadurecimento precisa ser utilizado. É aí aonde entra a mordomia. A mordomia é a prática do desenvolvimento da maturidade. Então você cresce e através desse crescimento você pode demonstrá-lo através da prática, exercendo tudo aquilo que você aprendeu. Então você aprendeu para exercitar, você aprendeu para realizar. Então é sobre isso que nós estamos aprendendo, sobre o crescimento e o serviço do cristão. Então você cresceu, você desenvolveu através do conhecimento adquirido a respeito de Cristo, com toda a experiência que você foi adquirindo com a sua vida de cristão, através da oração, através da consagração, através da leitura. Então você adquiriu esse conhecimento. Este conhecimento, ele só pode aparentar-se, aparecer através da prática, que é o que nós chamamos de mordomia. Mordomia, que é o serviço. Esta mordomia é a administração. Essa administração é um serviço que nós prestamos a Deus, que é o dono de todas as coisas. Então isso é um resumo dessa lição, do que nós estamos aqui aprendendo e aprendemos através do ensinamento do nosso irmão Messias e também do nosso irmão Iramar. A última lição vai tratar objetivamente da aplicação desse serviço, não só no campo social, não só no campo particular, no campo físico, mas também em todo o campo ao nosso redor. Nós vamos utilizar tudo que nós aprendemos com Cristo, tudo o que nós aprendemos a respeito de Deus, nós vamos colocar em ênfase. Então nós vamos estudar hoje sobre a funcionalidade da igreja, não só no campo religioso, mas nós vamos sair do campo religioso para demonstrar a importância da igreja no campo social comum. Então nós vamos aprender a aplicar este crescimento no campo social comum, tá bom? Então nós vamos aprender hoje a respeito do serviço integral do cristão. Então por que você amadureceu? Para que você amadureceu? Tudo que você aprendeu, como você pode exercitar na sociedade comum? A igreja é importante para a sociedade em que quesito? Então, até onde ela é importante? O que eu posso aplicar na minha vida social que eu aprendi, que eu adquiri na minha vida espiritual? Ou o que é religioso só serve para o meio religioso? Só serve para dentro da igreja. Então, tudo que é inerente à religião só serve para dentro da igreja? Então, nós vamos aprender a respeito da aplicação de tudo isso que nós aprendemos aqui, que é importantíssimo, porque muitas das vezes nós, como cristãos, nos ausentamos de muitas coisas na vida social comum.
por acharmos que não é o nosso dever e nós não devemos nos envolver com estas áreas, as áreas comuns, como se nós não fôssemos cidadãos, como se não fôssemos pessoas, né? Como se não tivéssemos CPF, RG, como se não convivêssemos na terra. Então, nós vamos aprender sobre essa importância, né? Quando nós observamos o texto que for aqui utilizado, né, como base para essa linha de pensamento, que é o texto encontrado em Mateus capítulo 5, versos 14 ao 16, aonde Jesus ele diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então Jesus está falando a respeito do papel dos discípulos, do papel da luz no mundo. Então o papel da luz no mundo é demonstrar, é trazer à tona a sua luz, é demonstrar, é clarear o que está ao seu redor. Então este é o papel da luz. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então a gente não acende uma luz e coloca debaixo do alqueire ou debaixo da cama, mas nós colocamos em cima do velador, para que todos possam enxergar a iluminação que é trazida através da luz. Assim somos nós, assim é a igreja, assim é toda a irmandade. Então nós não podemos ficar escondidos, né? Não viemos aqui para ficarmos isolados, não estamos e não fomos chamados para isso, mas sim para demonstrar a luz que irradia através das nossas vidas. Isso se nós somos luz. Se somos luz, esta luz tem que transparecer. E aonde é que essa luz vai transparecer? Ela vai se transparecer aonde há trevas, aonde há escuridão. Então é lá aonde esta luz vai com ênfase aparecer, tá bom? Então nós vamos aprender a respeito dessa importância. No primeiro ponto da lição, nós vamos aprender sobre a funcionalidade, o papel do cristão, né? O exercício de todo o aprendizado, de toda a maturidade adquirida no meio familiar. Então entre a família. Então esse é o primeiro campo em que a nossa vida cristã, em que a nossa mente cristã, ela precisa atuar. Então nós não estamos isentos, né, no meio da nossa família, de brilharmos, de demonstrarmos tudo aquilo que nós aprendemos e amadurecemos através do conhecimento a respeito de Cristo, tá bom? Quando nós observamos aqui o primeiro ponto, nós iremos ver ele dividido aqui em 3 subtítulos. O primeiro subtítulo é a presença de Deus, o segundo são os deveres e o terceiro a hospitalidade. Então, no primeiro ponto, a família, nós temos 3 subtítulos. O primeiro é a presença de Deus, o segundo são os deveres e o terceiro a hospitalidade. No quesito presença de Deus, nós temos aqui, desde os primórdios da civilização, a família é a célula máter da sociedade. A instituição da família deve-se a Deus e a sua construção foi ordenada por Ele às pessoas que a integram. É a mais antiga instituição da raça humana, sendo a única instituição criada por Deus antes da entrada do pecado no mundo. Isso está registrado em Gênesis capítulo 1, versículos de número 26 ao 31. O lar do cristão deve ser um lugar onde a presença de Deus seja constante, com pais e filhos reunidos para estudar a palavra de Deus e adorá-lo conjuntamente. Conduzir a família à experiência de salvação, cultivar a vida espiritual dentro do lar e introduzir a família à participação na vida da igreja local são atitudes positivas e necessárias. A família é o primeiro grupo a que pertencemos, onde podemos praticar o amor ao próximo. Então, é aí aonde cabe o nosso papel, né? A nossa mordomia cristã, a nossa prática de tudo aquilo que nós aprendemos. Primeiramente, vai aparecer no nosso meio familiar, dentro da nossa casa, com os nossos filhos,
com a nossa esposa, talvez no seu caso com o seu esposo, né, quando você é mulher. Então é lá que vai caber a aplicação primária de tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós desenvolvemos. Então, se eu desenvolvi no amor de Cristo, então esse amor tem que transparecer primariamente no meu lar. Então é lá onde eu tenho o campo da aplicação disso, né? Então, como cristão, é meu dever fazer da minha casa o primeiro campo de semeadura diante da sociedade. O meu vizinho precisa saber que na casa, ao seu lado, mora um cristão. E este cristão que mora ali administra a sua casa com a presença de Deus. E isso é o que nos diferencia. Então, na minha casa não existe oportunidade para coisas más, ruins, palavrões, xingamentos, gritarias, berrações. Então eu preciso, como cristão, utilizar a minha casa, a minha família, como um meio de iluminação para aqueles que estão em trevas ao meu redor. Então o primeiro campo é a minha família, é a minha casa. E a primeira atitude que eu devo tomar é ter a presença de Deus na minha casa. Então não é só ter a presença de Deus quando eu vou para a igreja. Então a presença de Deus tem que estar na minha casa. Alguém precisa enxergar ao lado, aos redores, a luz que está raiando dentro da minha casa. Então que você possa pensar nisso. A sua casa é o primeiro campo da aplicação de todo o aprendizado, da maturidade, do desenvolvimento que você adquiriu no passar da sua vida enquanto você é um cristão. Tá? Então, o primeiro campo é a sua casa. Então, os primeiros a receberem esta aplicação, dessa administração, é a sua família. Tá? Com isso, você precisa aplicar a sua mente, ao seu coração, o entendimento de que a presença de Deus é essencial. Você não pode perder a presença de Deus no campo da sua família, na sua casa. Segundo ponto, segundo subtítulo, são os deveres. Quais são os deveres que nós temos como uma família cristã? Quais são os nossos deveres? Deus realizou a primeira união conjugal e determinou que o homem e a mulher se tornassem um só corpo por meio do casamento. Gênesis 2:24. Para a preservação dessa unidade, Deus estabeleceu alguns preceitos aos cônjuges, entre os quais que eles não devem se recusar um ao outro, pois o corpo de cada um pertence ao seu cônjuge, ao qual deve manter-se fiel. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 a 5. Embora o divórcio fosse permitido na época do Antigo Testamento, Jesus explicou que tal permissão só era concedida por causa da dureza do coração humano. Isso está registrado em Mateus capítulo 19, versículo 8. Deve haver amor, compromisso mútuo e respeito no relacionamento entre os cônjuges. A esposa deve submeter-se ao marido e este deve amá-la, cujo dever principal foi instituído por Deus. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Os filhos devem obedecer aos pais, por sua vez, os pais devem instruir, disciplinar e amar os filhos. Isso está em Efésios 6 e 4. O lar do cristão deve servir de exemplo no bairro em que ele mora. Sua casa deve ser um testemunho vivo daquilo que Jesus opera na vida familiar. Uma família cristã deve ser uma referência para a comunidade onde reside. Em Mateus capítulo 5 e versículo 16, nós vamos ver expressamente aqui Jesus falando a respeito do alqueire. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, você não pode esconder a luz tem que ficar aonde todos possam ver. Assim somos nós que servimos a Deus e temos uma família
cristã, então precisamos dar o exemplo e todos precisam ver antes de provar o que nós estamos vivenciando. Então, antes de nós oferecermos às pessoas, nós precisamos ter domínio, precisamos ter entendimento e conhecimento prático daquilo que estamos oferecendo. Então, como é que você vai oferecer paz para uma família se você vive em guerra? Como você vai oferecer para uma família o senso da união e da unidade se a sua família vive separada, vive dispersa? Então não há um consenso nisso. Ninguém vai querer que você entregue a ele uma coisa que não vale a pena comprar ou adquirir, né? Você vai vender lá um sabão que não limpa, que não higieniza, que não tem funcionalidade para aquilo que ele tem o nome, que é sabão. Então, se você vai comprar uma lâmpada e a lâmpada não acende com o contato da energia, então para que você quer essa lâmpada? Então, tem muita gente vendendo aquilo que elas mesmas nunca provaram. Então, é necessário que a família cristã, ela prove primeiramente aquilo que ela vai oferecer. Então, tenha uma vida abençoada, tenha uma vida alegre, tenha uma vida unida com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Tenha uma vida de paz, não grite, não berre, não erga a voz acima do que se deve, respeite, não fale palavras torpes com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Procure avalizar, equilibrar o seu comportamento, porque o Espírito Santo de Deus nos traz, o fruto do Espírito nos traz equilíbrio, maturidade, tá bom? Então, procure aplicar isso, eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Hospitalidade. A Bíblia nos ensina sobre a bênção de acolher hóspedes em nossa casa, pois alguns, por serem hospitaleiros, sem o saber, acolheram anjos em seu lar. A hospitalidade era uma prática exercida com alegria no mundo antigo. Nos dias do Novo Testamento era necessário que os cristãos acolhessem irmãos na fé que eram viajantes, pois havia poucos lugares públicos onde se pudesse hospedar por um breve período. A hospitalidade é também uma virtude espiritual. O mordomo cristão deve ser conhecido pela hospitalidade, com a complexidade da vida na sociedade moderna, com a criminalidade e insegurança pública, torna-se necessário tomar certos cuidados, sem contudo deixar de exercer tão preciosa virtude. Então este é o papel do cristão, dentro da aplicação de tudo aquilo que você aprendeu no processo de amadurecimento, e agora você vai aplicar tudo isso, tá bom? Então, dentro desse contexto, primariamente nós temos a responsabilidade de sermos um exemplo através do cuidado, da mordomia, que é a administração da nossa própria casa, da nossa própria família. Em segundo lugar, a igreja. Então, nós temos um papel com a nossa família, com o nosso lar, então, filhos, esposa, esposo, temos um papel a desempenhar com a nossa família. Em segundo lugar, nós temos um papel a desempenhar com a igreja. Então, nós temos uma responsabilidade com a igreja. Em primeiro lugar, a pregação e o ensino. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, portanto, sua mensagem pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos do Evangelho, parceiros para trabalharmos juntos para Deus. Os mistérios do Evangelho nos foram revelados e o Senhor confiou a nós a tarefa de propagar as boas novas. Você lê a carta aos Efésios capítulo 6, versículo 19, e também o Evangelho conforme escreve Mateus capítulo 10, versículo 7 e versículo 8, você vai encontrar essas referências falando a respeito dessa confiabilidade que o Senhor Deus nos deu, de nós administrarmos, de nós propagarmos as boas novas. Precisamos conhecer o Evangelho para poder ensiná-lo.
Há cristãos que, por não terem compreendido bem os fundamentos do Evangelho, não têm condições de compartilhá-lo com outros. Mas o Evangelho é simples e ainda hoje o melhor método de evangelização é contar a história de Jesus. A igreja tem a obrigação de pregar o Evangelho, pois o próprio Jesus ordenou que o pregássemos. Então, como família cristã, temos a responsabilidade de sermos exemplo para aqueles que estão fora da igreja. Como igreja, nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de falar sobre Jesus, de contar a respeito do Evangelho. Então, se eu tenho essa responsabilidade, logo eu preciso amadurecer para isso. E o amadurecimento está no campo do aprendizado. Você lê livros, você tem o costume ou a prática de ler bons livros cristãos, de saber mais a respeito de Jesus, a respeito dos livros da Bíblia, para que você possa ter propriedade ao falar a alguém. Você tem segurança de ensinar a respeito da Bíblia para alguém? Nós temos visto que há momentos que as pessoas elas se perdem neste campo do falar sobre Jesus, como por exemplo em nossos cultos. Às vezes você vai dar uma oportunidade a um irmão, a uma irmã, que seja, você é um jovem, você dá oportunidade e eles não conseguem descrever, falar, contar alguma coisa a respeito de Jesus. Então falam algumas coisas desconexas, às vezes contam algumas histórias, mas não conseguem desenvolver ali um pensamento a respeito de um texto bíblico, explicar uma passagem bíblica. Por quê? Por causa da falta de aplicação, no conhecimento da palavra de Deus. Então eu, como cristão, como igreja, eu preciso desenvolver, eu preciso saber a respeito da Bíblia, conhecer a história de Jesus, o desenvolvimento da igreja, para que eu possa falar a respeito, porque esse é o meu papel, essa é a minha responsabilidade, tá bom? A igreja tem a obrigação de pregar o Evangelho, pois o próprio Jesus ordenou que o pregássemos, e a pregação é o meio que Deus usa para salvar os perdidos. Cada cristão deve dizer para si mesmo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha que coisa! O plano de Deus é que a igreja esteja incessantemente envolvida na obra de evangelização. Mas como a igreja vai evangelizar se os cristãos não têm o conhecimento da palavra que eles carregam? Então é necessário você ter o conhecimento a respeito da ferramenta que você está carregando. Então, como você vai utilizar uma ferramenta se você não sabe a importância e como utilizá-la? Você vai estragar a ferramenta ou você vai perder o seu tempo utilizando a ferramenta errada, tá bom? Então é necessário se ter o conhecimento, exercendo os dons. Então, como igreja, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Como igreja, temos a responsabilidade, eu estou falando isso no campo social, porque a igreja está aqui para isso, o nosso alvo são as pessoas não cristãs, são as pessoas não evangélicas, são as pessoas afastadas do Evangelho. Então esse é o nosso campo, é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, a nossa meta é falar a palavra para eles, é ensiná-los a respeito da palavra de Deus, que a palavra de Deus é o meio utilizado pelo Espírito Santo para o convencimento do perdido. Então nós precisamos conhecer a palavra. Em segundo lugar, nós precisamos exercer os dons, porque isso é uma parte que traz a revelação da manifestação aplicável da palavra de Deus. Então, a igreja é responsável pela evangelização e Deus proporciona os meios para que ela cumpra esse ministério, equipando seus servos com instrumentos necessários para cumprirem sua missão de modo mais eficaz.
Esses instrumentos são os dons espirituais e alguns deles têm o objetivo de confirmar a mensagem que tem sido pregada. O batismo no Espírito Santo é um instrumento que fortalece o cristão, de modo que os crentes devem ser orientados a orar e a buscar até o receber. Então, se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, eu quero estimular você a não desistir de buscar. Busque em oração, jejuem diante da presença de Deus, consagre a sua vida, passe manhãs de consagração, tire 2, 3 horas se você puder, ali em leitura da Bíblia, em consagração. Consagração é separação, faça o jejum, busque a Deus em prol do batismo com o Espírito Santo. É uma ferramenta de Deus, é uma ferramenta para estimular a sua vida, para estimular a sua alma, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. É uma forma de também ser edificado através do batismo com o Espírito Santo. Os dons espirituais também acompanham a salvação. É preciso exercê-los e nunca negligenciá-los. Jesus disse que os seus seguidores receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e que isso os tornaria testemunhas mais expressivas na evangelização. Então, o dom de cura, maravilhas, de interpretação de línguas. Então, os dons espirituais precisam ser aplicados, funcionais dentro e através da igreja. Tá bom? Então, a igreja tem o seu papel, tem o seu dever de desempenhar o seu papel na sociedade, manifestando através dela os dons espirituais. Então, ela ensina a palavra e ela manifesta os dons de Deus, os dons que são a capacitação de Deus para a evangelização. Tá? Então, é importantíssimo isso. Plano financeiro. A igreja é um organismo vivo, mas também uma organização. E como tal, precisa de um plano financeiro para dar sequência aos seus trabalhos em prol do reino de Deus. Quando não há um plano financeiro, isso pode causar alguns prejuízos. Primeiro, aos crentes que deixam de contribuir e assim não recebem as bênçãos que Deus concede aos que obedecem ao seu propósito. Segundo, a igreja que não dispõe de fundos suficientes para cumprir seus compromissos financeiros e sustentar obras missionárias e de misericórdia. Em terceiro lugar,